que tudo que eu estou falando de princípios de construção de ideias. Eu não estou aqui com a proposta de simplesmente te dar, é isso, ponto. Eu estou tentando construir as ideias para que você formate. Tem muita gente que talvez ainda não vai sair com tudo formatado, porque jogar ideias, e principalmente que nós como brasileiros, nós não estamos acostumados a trabalhar no campo das ideias e construção de ideias. A gente está mais acostumado com uma coisa, isso é isso, isso é aquilo. E esse formato não é o jeito que eu gosto de trabalhar e nem acho tão positivo. Que é necessário se construir para que você entenda o processo. Isso é ação comunicativa e tudo, etc. Até um pouco da gente está conversando lá atrás. Então, muitas vezes, que é o que eu digo, muitas vezes a gente está falando a mesma coisa, só que a forma de construção é diferente. E essa mesma coisa parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque a forma construída por dentro é diferente. Mas vamos lá, num processo. Dons e talentos. A gente entendeu o que é chamado. Chamado é algo específico de Deus, um convite específico para algo específico, para uma missão específica. Por isso que a gente fala esse termo missionário, alguém que recebeu uma missão, alguém que tem uma missão. Então, eu particularmente, aí é uma questão de nomenclatura e de entendimento. Tem alguns pastores, eles não estão falando errado, mas eu tenho um entendimento diferente. Todos nós somos missionários. Não, eu não acho que todos nós somos missionários, mas todos nós somos convidados e convocados ao mandamento e de pregar o Evangelho a toda criatura e de fazer discípulos. Mas missionários é algo específico, é um chamado específico, é um convite específico. Todos vão ter esse chamado específico? Não. A sua atuação em missões, deixa eu dar um passo atrás, não a sua atuação em missões, que é um termo que a gente usa, mas eu vou explicar de outra forma, porque o termo pode se tornar errado. Não é a sua atuação em missões, mas a sua atuação como igreja no ID, no grande mandamento de Cristo, é específico. Nem todo mundo vai para as nações, mas todo mundo faz parte do processo da ida para as nações. Consegue entender a diferença? Então, todos nós temos, pesa sobre nós o mandamento. E como a gente disse ontem, ninguém aqui ora perguntando a Deus sobre os mandamentos. Deus, é realmente para mim não matar? Eu não posso dar uma matadinha de vez em quando, não. Porque é um mandamento, não matarás. Deus, apesar que hoje em dia estão orando quanto a isso, né? Se eu posso matar o bebê ou não. Mas, volta ao caso. Deus, eu posso adulterar? Mas aquela mulher é tão bonita. Vocês conhecem alguém que está orando assim? Não, porque é um mandamento. Mas na hora do id, que é um mandamento também, Deus, é realmente para mim ir? Por quê? Para os outros você não ora. Você entende que é um mandamento, cumpra. Mas para o id, todo mundo, mas Deus, é realmente para mim ir? Beleza, eu estou descendo o mouse, que eu sei que a intencionalidade desse Deus é para mim, e está perguntando, eu vou tentar traduzir. Na verdade Deus, qual é a minha função nesse id? Qual a minha posição nesse id? Como é que eu vou trabalhar? Nem todo mundo vai com o Rafa para a Índia, mas se você quer ir, pode falar com ele. Nem todo mundo vai com o Rafa para a Índia, mas todo mundo pode ir com o Rafa para a Índia. É engraçado nessa que eu estou brincando. Porque você pode ir para a Índia com o Rafa, não simplesmente indo lá, mas você pode estar junto com ele intercedendo, trazendo o Rafa para fazer parte do hall de missionários no qual a igreja constantemente está intercedendo, ou quem sabe até mesmo abençoando, ofertando financeiramente. Você pode fazer parte com a ida do Rafa de maneiras diferenciadas, de ouvir o clamor do Rafa. Cara, eu tenho uma igreja, desculpa, é engraçado, vou falar para vocês, parece que não é. Eu sou de uma igreja batista renovada, continuista, dons do Espírito, tranquilão, de boa. Uma igreja que gosta do poder e tal, etc. Porém, hoje, quando eu e minha esposa
estamos em algum processo que precisamos de intercessão, infelizmente, essa minha igreja na Bahia não é a igreja que eu aciono. Eu até mando alguma coisa, mas eu não mando assim com a intencionalidade de acionar, porque eu sei que geralmente não aciona, porque não tem a resposta. Eu mando, sabe para onde? Para uma igreja extremamente tradicional luterana lá no Canadá, aonde o meu sogro, de 72 anos, é um dos jovens da igreja. Para você ter ideia do naipe, você só vê camisinha branca. Luterana, tradicional, liturgia daquela mais litúrgica possível, onde está tudo escrito no papel, o culto. Mas eu falar, e foi diversas vezes, estamos com esse desafio, com essa prova, ora para a gente, mandar mensagem para eles, só coisa simples, mandar para eles, é automático. Pouco tempo depois, vários irmãos, olha, nós oramos, está aqui uma palavra do Senhor para vocês, olha, Deus tem falado isso. Meu e-mail começa a disparar um monte, que os irmãos não param de acessar por uma semana só sobre aquilo. O tempo todo. E não é uma ou duas vezes não, são várias. Várias vezes. Eles não me abençoam financeiramente, de vez em quando que eles mandam ofertas aleatórias, mas eles não têm o sustento, eu não tenho o sustento fixo deles, de vez em quando que eles mandam, mas eles são a minha base de intercessão hoje, a minha, Daniel, e da minha esposa Stacy. Quando nós temos qualquer desafio ou qualquer luta que estamos enfrentando de forma específica, mandamos para várias pessoas, mas o porto seguro de intercessão que nós temos são eles. Talvez é o que Deus vai fazer com você, com a sua igreja, mas isso é um relacionamento seu com Deus, sua igreja com Deus. Não é algo que eu vou dizer, não, me sustenta, pastor, me põe lá como rol. Não, se Deus falar, amém, estou aqui, viu? Mas não é um peso, nem leve isso como peso. Isso é algo que Deus vai processar com vocês com Deus, para o que vai fazer e como vai fazer. Então, o chamado é específico. Mas, quando você tem um chamado específico, ou quando você, mesmo que você não tenha um chamado de missão específico, mas você está cumprindo o ID, tem o processo dos dons e talentos. Aí a gente precisa entender o que é dons e talentos. Dentro do entendimento social, dons e talentos, praticamente parece ser a mesma coisa. Mas dentro da visão, perspectiva cristã, não é. Dons, a gente está relatando sobre dons espirituais. Os 9 dons espirituais, discernimento, palavra, cura, são os dons. Deus tem distribuído. Dom é algo que Deus dá. A palavra mesmo, dom, é um presente. Presente. É algo que Deus dá. E o dom você desenvolve. O dom, você tendo ele, você é chamado a desenvolvê-lo. Ou seja, andar na prática de. O dom você não aprende. Você recebe e você desenvolve. O desenvolvimento é andar na prática do determinado dom. Você tem o dom de cura? Ande na prática dele. Desenvolva ele. Se torne comum. Se torne algo do seu dia a dia. Você tem um dom de discernimento? O faça. Eu tenho consciência que o meu dom está ligado à palavra, ao ensino. E eu busco desenvolvê-lo praticando isso. Entende, dom? Perfeito. Talento é uma habilidade que alguém tem e que podem ser aprendida, diferente do dom. O talento você investe. Por exemplo, no meu caso, eu tenho talento para contar histórias e construir histórias. O que eu fiz? Eu comecei a estudar, comprar livros, me aprimorar, entender a dinâmica, entender a narrativa, entender a literalidade, para que eu pudesse aprimorar o meu talento. A palavra diz o que sobre talento?
que Deus confiou a alguns, e presta atenção que a palavra não é deu a alguns, Ele confiou a alguns, e alguns investiram, e este talento rendeu, e a outros não, outros escondeu. O talento, você precisa reconhecer qual é o seu talento, qual é a sua habilidade que você tem. Exemplo, eu tenho uma amiga, não sei se o Rafa conhece, a Priscila do Marcelo, Priscila e Marcelo. Eles fizeram parte da Jucum lá em Contagem com a gente um tempo. Eu acho que eles saíram antes de você chegar. Eles fizeram parte um tempo e depois eles entenderam que o local deles não era lá. E eles saíram. O Marcelo trabalha na área de comunicação, ele é publicitário. E a Priscila, ela gostava e sabia que tinha uma habilidade na área de confeitaria. Mas era bem básica. Mas ela gostava do que fazia. O que ela fez? Ela saiu e começou a investir no processo, entendendo que o chamado de Deus estava ligado à habilidade dela. Ela começou a investir no processo. O que aconteceu? Hoje a Priscila ganhou um concurso de confeitaria, hoje se tornou famosa e exatamente neste momento ela está lá em Moçambique dando aula de confeitaria para as moçambicanas e usando isso como estratégia de evangelismo para alcançar aqueles povos. Amém. Mas é cozinha, exatamente. Com o seu talento, você pode entrar em locais e você pode abranger a partir do momento que você entende qual é a visão de Deus. Ela entendeu que a visão de confeitaria, culinária, que ela estava trazendo, trazia dignidade, justiça, trazia justiça econômica. E isso é bênção, é reino de Deus. E através disso, como eu dei o exemplo ontem de Calvino fazia, Calvino, quando ele ia explicar, quando você perguntar, mas por que você está gravando fossa aqui na minha casa? Não, é porque a palavra de Deus diz isso. Porque a palavra de Deus diz a respeito de justiça social, de saúde e tudo, etc. A palavra me ensina porque Deus está preocupado com o ser humano como um todo. Deus está preocupado com a sua saúde, Deus está preocupado com o seu processo como família. E entendendo isso, eu venho aqui para poder cavar a fossa para vocês não terem mais peste negra, cólera e tudo, etc. A razão de fazer era Deus. E o que Deus me ensinou. E isso mudou uma cidade apenas, Genebra, só. Só. A mesma coisa a Priscila entendeu. Que o talento dela, ela colocou o talento dela diante de Deus. Qual é a cosmovisão de Deus a respeito do talento dela? E lembra o que a gente estava falando? Na cosmovisão bíblica é todas as coisas diante de Deus. Então não ache que se o seu talento, não, mas o meu talento não é tão espiritual. Eu sei capinar legal, mas isso não é tão espiritual. Mentira. Todas as coisas são espirituais para aqueles que são espirituais, todas as coisas são santas para aqueles que são santos. Mas você precisa expor isso para Deus. Você precisa expor diante de Deus para você entender. E esse processo de expor, é responsabilidade sua de você investir. Diferente do dom que Deus te deu, o talento Deus te confiou. Mas o que você vai fazer com ele é você. Deus vai chegar e te cobrar. Olha, eu te confiei um talento. E aí? O que você fez com ele? Para onde você levou? Como você desenvolveu? Você investiu? Então o processo do talento é diferenciado. Então, hoje, quando a gente fala sobre chamado, é o convite de Deus para a área. É o chamado, olha, Daniel, você está sendo chamado para agir na área das artes, especificamente num conceito de cinema hoje existente, para a gente trabalhar ideias e contrastar ideias. Ótimo. Mas Deus, como? Eu te dei dons e talentos. Qual é o dom? Ensino, entendimento da palavra. Ótimo, amém. Qual o seu talento? Você tem talento para contar história. Investe. Comecei a investir, comecei a encontrar o cinema e perceber o cinema. Então, como é que eu vou trabalhar dentro de missões? Usando meu talento, reconhecendo os meus dons,
e realizando o meu chamado. Faz sentido para vocês? E isso, lembra que eu estava dizendo ontem, de que infelizmente nem todos os missionários eram ensinados assim, e havia um processo meio triste, e eu conheço vários que passou por isso, que batia na tecla, não, meu chamado é ir para a China, meu chamado é, eu vou até lembrar de uma pessoa específica, quando eu falei China eu lembrei, de uma pessoa específica, não, meu projeto é ir para a China, meu projeto é ir para a China, meu projeto é ir para a China, meu chamado é ir para a China, ir para a China, ir para a China, beleza. Ele passou aqui, o quê? Uns 6, 7 anos, lutando para ir para a China. Aí, finalmente, conseguiu a passagem e foi para a China. Aí, chegou na China, e aí? O projeto dele acabou. Porque ele nunca pensou no dom dele, nunca pensou no talento dele. Ele chegou na China e não sabia fazer bolufas nenhuma, não sabia fazer nada, em um país estranho, de uma língua estranha, e que ele não teve habilidade até hoje, ele continuou na China, mas não teve habilidade até hoje de aprender o chinês. O filho dele que foi para lá com, eu acho que saiu daqui com 8 ou 9 anos, que hoje já está adolescente velho, que aprendeu e que fica traduzindo para ele, mas foi extremamente limitado. Porque ele nunca investiu no talento e nos dons. Ele nunca investiu no talento e nunca desenvolveu os dons. Então é necessário se pensar nisso. Então, os talentos são ações do dom que Deus te deu, certo? Nos dá. Se eu estiver errado, você me corrija. Certo, manda ver. Que no caso, quando ele tirou, aquele que escondeu um talento, que ele deu para aquele que era 5, que se tornaram, que multiplicou, sim, certo? Então, essa a minha pergunta chave é o seguinte, se a pessoa, é lógico, o dom você pede para Deus, como é um presente, não é um prêmio, então você pode até ter um dom sem merecer. E o próprio Paulo fala que buscai, não tem problema. Então, essa é a minha pergunta, você desenvolve as habilidades, que é as ações, que é o talento, porém você não tem essa habilidade, por mais que você está exercitando. Aí nesse caso, eu posso pedir para Jesus, para Deus através de Jesus, o dom. Não sei se é isso. Agora vamos supor que eu tenho o dom, mas eu não tenho as ações, que é os talentos, porque na palavra fala que foi um talento daquela pessoa que ele deu para outra. Então, se eu estiver correto, é lógico que Deus não erra, sim, né? Pode acontecer de pessoas terem os dons e não desenvolver, porque tipo assim, ele não vai dar não sei se é isso, tá? Talento é uma coisa, dom é outra, sim, né? Então, dom é uma coisa que Deus deu, mas o dom tem que ser desenvolvido. Se você não anda na prática do seu dom, o seu dom não vai ser manifesto. Tá, entendi. Então, essa era a minha pergunta-chave, porque eu tenho um talento que é a minha obrigação, que nem tem uma passagem bíblica lá que os corvos traziam a comida para o profeta, só que a obrigação dele era ir até o ribeiro lá tomar água lá. Sim. E quando secou, ele mandou ele ir para a viúva. Que nem então, o talento, eu desenvolvo, eu tenho as habilidades, mas se eu tenho as habilidades, pode ser que eu tenha habilidade, mas na hora de exercer a habilidade no ensinar. Sim. Eu quero ensinar, eu acho, vamos supor, a pessoa acha que ela tem habilidade, mas ela não tem o dom. Ela vai pedir o dom para... Ela pode pedir, Deus pode dar ou não. É um processo de Deus, afinal de contas, o dom... Você entendeu bem a minha pergunta, né? Porque... o talento você pode desenvolver independente de ser dado ou não. Eu posso aprender uma coisa e não ter o dom dessa coisa. Eu posso aprender... Exemplo, pronto, ótimo. Eu fiz 2 anos de teoria musical e mais 3 de piano. Pergunta se eu toco. Não toco. Se você me der uma partitura, eu sei ler. Mas não flui. Sai aquela coisa mecânica. Porque, por mais que eu aprendi um talento, não faz parte do meu dom. E quando eu digo dom, não é o dom de tocar. Que não são os dons espirituais, não existe o tocar. Mas não flui no mesmo processo. Então eu posso ligar naquela passagem que fala assim, né?
no caso, né? Vem na minha mente aqui, né? Que a gente primeiro procura as coisas do céu e todas as demais, todas as coisas serão acrescentadas. Por mais que eu sei que todas as coisas é comida, que às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Porque lá está escrito nos versículos anteriores que todas as coisas, e para mim... E todas são todas. Então, todas as coisas, mas ela especifica todas as coisas, né? Que a pessoa... O processo em si, a questão de talento, por exemplo, eu não vi ainda, mas pelo que me falaram, ele recebeu um talento, foi confiado a ele um talento na área da música. Certo. Ele tem habilidade. Entendi. Você estudou? Você está investindo, você está desenvolvendo o seu talento, você está investindo o seu talento e está aprimorando o seu talento. Quer dizer que se você não tivesse investido, você não iria tocar? Provavelmente você ainda poderia até conseguir tocar, mas não seria aperfeiçoado, aprimorado como ele é hoje e como pode ser amanhã se você continuar investindo. Então você está aperfeiçoando, investindo no seu talento. O dom é algo dado por Deus, são os dons espirituais, mas sendo que esse dom tem muita gente que tem, me corrija, pastor, se eu estiver falando besteira, tem muita gente que tem, mas não exerce e não desenvolve o dom. Ele não anda na prática do dom, por falta de fé, não anda na prática do dom por N questões. Então você precisa andar na prática, precisa desenvolver. E o talento é um outro processo. Estão interligados? Com certeza. Estão interligados. E mais inteligente se você consegue realmente interligar legal. Foi o que eu fiz. Pô, meu talento, o dom que eu tenho na área de ensino e palavra, para contar histórias interliga fácil. Eu já absorvi uma coisa na outra. Beleza. Então é um processo. Mas a gente precisa entender o quê? Aonde eu quero chegar. Como é que você vai agir no seu ID? No chamado da grande comissão. No mandamento da grande comissão. Deus não vai te chamar para a grande comissão para que você, que é cozinheira ou cozinheiro, que não é só uma cozinha de mulher, eu mesmo amo cozinhar, é uma das minhas habilidades, e gosto pra caramba, tenho vontade de fazer um curso de culinária. Deus não vai te chamar para isso, ou melhor, você tendo isso, Ele não vai te chamar para você construir um prédio. Ele vai te encaixar ou te colocar em um local que a sua habilidade é reconhecida. Você vai ver lá na construção do templo. O que é que Deus fala para Davi, Salomão, na hora da construção do templo? Vai e busca um costureiro, vai e busca um artista, vai e busca um construtor, vai. Ele dá ordens específicas para que tragam-se pessoas específicas. O ser específico, trabalhar de forma específica, faz parte do processo de Deus. E Deus conta com você no seu talento. Então Deus vai te colocar. Mas é necessário, o que o pastor disse, faz todo sentido. É necessário que você ande e conheça e aprofunde dentro do seu talento. No campo das ideias, da onde vem a base, o que é que Deus quer com ele. Por exemplo, volto para minha amiga Priscila, que eu citei aqui para vocês. Se ela simplesmente desenvolvesse o talento, investisse no talento dela, mas sem aprofundar no entendimento da visão de Deus para a culinária, da visão de Deus para aquela área que ela estava fazendo. Ela estaria fazendo o quê? Ela estaria no máximo sendo boleira aqui no Brasil. Errado? Não. Mas ela não teria entendido, como falei, que ser boleira traz dignidade, justiça, economia social e traz desenvolvimento social para o povo e que Deus quer usar isso no reino de Deus. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então é necessário que aprofundemos. A mesma coisa eu digo para os artistas, quando eu dou aula específica para artistas. Não é você agora, não, porque eu sou artista, eu quero dançar, pastor. Eu quero lá na frente ficar dançando. Véi, quer ser artista? Ótimo. Quer entrar na área de artista? Ótimo. Aprofunde. Entenda o campo das artes. Vai estudar as artes, vai estudar o que foi as artes
plásticas, o que foi o tempo dos renascentistas, do expressionismo, por que aconteceu, como são os movimentos de arte, como é que acontecem as coisas, para que você entenda qual é a função da sua arte na sociedade. Porque senão você vai ser apenas um papagaio balançando a perna. Desculpa a expressão, mas é. Uma superficialidade em pessoa. Deus pode usar em momentos? Pode, porque Deus é Deus. Mas o aprofundamento, vou usar a expressão de um colega meu, você é um serrote cego. Você sabe o que é serrote, né? Você é uma ferramenta cega, que tem uma função, mas não cumpre a sua função direito. Que para serrar, o esforço que você vai fazer com um serrote cego é muito maior. Enquanto se você tivesse aprimorado, o esforço ia ser bem menor, os resultados iam ser bem melhores e tudo. Mas quando você não aprofunda, e quando eu dizer aprofundar mesmo, não estou dizendo, eu me aceitei como artista. Amém. Vai te catar coquinho. Eu estou te falando para você realmente entender o que é que Deus tem para o campo das artes. O que é que a sociedade fala e o que Deus fala. Amém. Faz o paralelo e começa a comparar. Ou você acha que os caras de faculdade de artes passam anos estudando história da arte por um acaso? Que para muita gente é chato, e realmente é. Mas tem um motivo. É porque você precisa entender qual é realmente o motivo da arte. Senão a gente vai ter arte pífia como a gente tem hoje. Arte de artistas gospels, que eu não quero citar nome específico, que não passa da porta, não vou nem dizer do teto. Que não alcança um ar lá fora. Porque não fala com ninguém, que não expressa para a sociedade, que não conversa com a sociedade e não expressa Deus para a sociedade. Que aí você vê aqueles artistas que logo, porque movimenta muita gente, porque é carismático, já se torna pastor, já se torna isso, tudo, etc. E fala um monte de besteira na internet depois. Sai falando um bando de asneira. Que aí, por exemplo, você que é artista. Uma das obrigações, lembra daquele quadro que eu coloquei, que tem os pensadores e os artistas depois? É a obrigação nossa como artista estar ligado aos teólogos, aos filósofos, para entender de forma mais profunda. O artista que não está nessa posição, você é somente uma marionete da sociedade. O artista tem que estar ali naquela posição. Filósofos, teólogos, sociólogos que pensam e entendem o que está acontecendo na sociedade, que aprofundam o entendimento de Deus ou não. Eles estão pensando, só que eles não conseguem conversar diretamente com o povão. Precisa dos artistas que escutam e traduz isso de forma que é espalhar no meio do povo de forma fluida. O artista tem essa função. Então, nós, artistas, a gente precisa andar com os teólogos. Por isso que eu faço... Eu não sou teólogo de carteirinha, mas eu tenho conhecimento porque eu comecei a buscar, eu preciso chegar perto de um teólogo, porque eu preciso entender mais Deus, eu preciso entender exatamente o que Deus está falando, porque senão minha arte vai ser pífia. Cara, igual o meu segundo filme, Labirintos Internos, fala sobre prostituição e tráfico humano, baseado no livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro extremamente difícil para contextualizar para o tempo de hoje. Tem toda a história que expressa. Cara, desculpa, pastores, mas no meu filme tem xingamento, tem palavrão, tem cenas mais calientes, e tudo porque está falando sobre prostituição, sobre prostíbulo e tudo, etc. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, desculpa, pastores, mas eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Mas minha preocupação é teológica, se a mensagem está coerente com aquilo que está. Quando eu escrevi o roteiro, eu fiz o quê? Eu mandei para 5 pastores diferentes, de linhas teológicas diferentes que eu conhecia em todo o Brasil, para que eles analisassem e me corrigissem naquilo que eu estivesse falando besteira. Todos leram, eu só tive uma resposta negativa de um, que foi o pastor Roberto Botrel, lá da Batista Central de Belo Horizonte. Ele me chamou: Daniel, eu quero que você venha aqui que eu quero conversar pessoalmente. Já falei para ele, minha orelha vai ser arrancada lá. Fui. Ele falou: vamos conversar. Vamos. Cara, eu li o roteiro, interessante, tudo, etc., mas tem um problema. Eu falei: qual é, pastor? Se você está querendo expressar o que o texto de Oséias expressa,
da onde nós somos retirados, da desgraceira onde nós somos retirados, da onde Deus nos resgatou, você colocou pouco palavrão e aprofundou pouco. Desculpa a expressão, a merda que Deus de onde a gente tirou é muito maior. Você tem que aprofundar isso aí. Foi a única crítica que eu tive do roteiro. Tanto é que o filme eu não fiz pensando para a igreja, para passar em igreja, mas depois de passar, os pastores por favor, me permita passar. Isso, pastores de linha teológica diferentes, Assembleia de Deus, de Batista, de Presbiteriano. Tá indo, graças a Deus eu nunca tive. Eu só tenho crítica de quem não assiste. Ah, um filme desse jeito, não sei o quê. Antes de assistir, depois de assistir, graças a Deus nunca tive uma crítica de ninguém. O Valor de um Sonho se baseou em quais livros? O Valor de Sonho é baseado na parábola do filho pródigo. Ah, tá. Okay? Então eu tenho preocupação teológica, eu tenho preocupação de entender o que os filósofos, o que está entendendo e a consciência social para que aquela história seja encaixada na nossa realidade social. Isso eu tenho preocupação. Mas agora a preocupação se vai ter um xingamento, se não vai, tudo etc. Até tive, porque eu sou crente e precisa ter ainda. Não é que eu saí, o pessoal brincava lá na base que eu criei a teologia do palavrão. Que em set de filmagem a gente estava em pleno, ficava em conflito lá. Ok, qual palavrão a gente vai usar? Porque não ter o palavrão em um contexto onde estou falando de um bordel, de prostituição e tudo etc., vai ficar descontextualizado. Não vai passar a realidade que eu preciso passar. Você não vai trazer a veracidade do ambiente. Que é igual, para que não é aula de roteiro, mas eu preciso falar para vocês possam entender, é igual quem assistiu Cidade de Deus. Imagina o filme Cidade de Deus sem os palavrões. Ia ficar mais interessante de assistir? Não. Ia ficar qualquer coisa nessa Cidade de Deus. Porque, infelizmente, os palavrões faz parte do contexto social que revela aquela cultura. É triste. Foi o caso que eu disse do bendito do funk. Eu detesto o funk. Mas, infelizmente, o funk expressa uma realidade. Por mais que eu não goste. Então, aí, só que para fazer, eu tinha como falar que também tomar coerência. Cara, eu estou fazendo, porque o meu principal suporte é a igreja cristã. Eu não posso também sair agora xingando para todo lado e achar que é o máximo. Eu preciso fazer com decência e ordem, até o xingamento. Então, eu vou ficar lá num set de filmagem, beleza, qual palavrão a gente pode usar? A gente vai usar qual? P? Não. Mas vai se ferrar? Não vai se ferrar, é tranquilo. Então você coloca intencionalidade, só não manda. Porque dentro da situação bizarra. Então a gente ia medindo para tentar, mas tirar total seria minha. Mas Daniel, como assim? Se for, é a mesma coisa da Bíblia. Ou você acha que textos igual de Oséias, como pastores me digam, o texto de Oséias expressa questões ali. Eu expus a sua nudez em praça pública. Você está achando que é o que é aquilo ali? É só uma forma litúrgica de falar que eu te deixei totalmente exposta, quase que violentada. Violentada no sentido social, em praça pública. Você consegue imaginar essa cena? É o que a Bíblia está dizendo. Mas por que está dizendo? Não é feito de forma aleatória. Tem um motivo consensual, social para expressar algo. E eu preciso, como cineasta, roteirista, entender isso para expressar. Mas graças a Deus eu consegui fazer de um equilíbrio tão bom que pastores, irmãos assistem e não tem problema. E mesmo com o tempo tudo isso. Ao contrário, todo mundo fala, não, realmente, era preciso. Assista e depois me diga se eu estou errado. Vai lá. Beleza? Então, chamado, alguém que é chamado para uma missão específica. Dons é algo que Deus te dá e que você precisa desenvolver e andar na prática de. Reconheça o seu dom. Se porventura você não reconhece ou você ainda não tem um dom, busque de Deus. Busque os melhores dons e tudo, etc. Mas o principal do dom é o amor. E esse dom todo mundo deve ter. Busque e desenvolva. Ande na prática de. Que não adianta somente você dizer eu tenho, mas não andar na prática. Talento é algo que é concedido para você. Algo que você tem que provavelmente outras pessoas não têm. E este talento você tem um início que Deus te concede, mas você precisa investir. É sua responsabilidade investir, estudar, aprimorar, para que o seu talento seja uma ferramenta afiada, plausível de uso na mão de Deus. Entendendo a base daquela situação, para que você possa usar de forma concreta, específica e efetiva.
Amém? Ou seja, o talento é aquilo que te causa prazer, em fazer, em Geralmente. habilidade, que nem você está no meu caso. A minha profissão é costureira, sou Legal. costureira. Mas eu trabalho com confeitaria, eu faço bolos. E eu tenho amor por fazer bolos e eu odeio costurar. Eu costurava por necessidade. E o bolo eu faço por prazer, mesmo que aquilo me renda. Sim. Eu tenho prazer. Se eu tenho que costurar, é por necessidade, eu odeio. Que o talento você pode saber e não Mas eu gostar. tenho os dois talentos. Sim, e você pode até ter mais. É normal, eu tenho outros talentos. E como eu disse, eu amo cozinhar. E amo mesmo. Eu cozinho. Você quer me desestressar? Você me manda pra cozinha. Porque eu faço com um prazer enorme. Se você um dia for. Hein? Se um dia você for lá em casa pra jantar ou comer com a gente, quem vai cozinhar sou eu, não é minha esposa. Isso aí já é padrão. E até no dia a dia também, quem cozinha muitas vezes, eu só não cozinho realmente quando eu não posso. Porque eu amo cozinhar. Eu acho maravilhoso o processo da química. Quando eu vou nas nações, os meus amigos que viajam já sabem. Vai para alguma coisa, quer me trazer algum souvenir, me traz tempero de outras nações. Eu acho o máximo. Eu amo isso. Mas a minha área de atuação não é na culinária. Por mais que eu goste. Por mais que eu tenha talento e até tenha algum conhecimento já, porque eu gosto de correr atrás. Mas não é a minha área de atuação. É normal você ter mais de um talento. Isso é totalmente normal e é possível. Tem uma pergunta. Israel, Vamos supor, Deus te faz uma chamada e você tem um talento. Música, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu, antes de me julgar tanto na música, eu me formei em ciência da computação. Por gostar muito de matemática, por pressão da minha família, para ser músico, né? E aí, música não dá dinheiro, era isso que eu sempre ouvia. E eu até gostava da área, mas eu não gostava das pessoas da área, eu não me dava bem com eles. Eu ficava quase deprimido de ter que lidar com aquelas pessoas direto. E aí eu falava muito com Deus e não conseguia obter uma resposta concreta, sabe? Será que eu devia me lançar no que eu quero e ignorar o que os outros dizem? Será que eu devia investir mesmo no meu talento? Até que ponto eu tenho que me entregar a isso, entendeu? Porque é uma decisão séria, né? Isso é você com Deus. Não, infelizmente não dá. Não teria uma dica? Infelizmente eu não posso. Ô Daniel, é igual o texto lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, desperta o dom que é em ti. Perfeito. Nós precisamos despertar isso. Perfeito. E é uma música que todo membro do corpo de Cristo tem que correr. Não é um opcional. Desperta. Não, vem se dá, se não dá. Não. Perfeita coisa. Mas eu acho que é por isso que o pessoal tá fazendo muito isso, sabe? Porque o mundo é muito que você vale o que você tem, né? E aí você vai despertar um dom que não vai te... Se você for pensar nisso, nunca você vai ser missionário. Porque se você... o que você tem, você nunca vai ter muita coisa. Definitivamente essa não é a base da decisão. Amém? Pessoal, ficamos claros a respeito de chamado, dons e talentos? Amém. Agora, para encerrar, eu vou estar entrando em um assunto que eu comentei ontem que eu ia entrar. Que eu comentei com vocês. A gente falou sobre cosmovisão. Tivemos toda a base, tudo etc. da estrutura de cosmovisão que as pessoas aprendem a partir de tudo que os cerca, tudo etc. A gente já estudou sobre isso. E que a sua cosmovisão é formatada, construída a partir dos seus relacionamentos, a partir do meio que você está. Beleza? Estamos aqui. O processo agora da pergunta é possível mudar uma cosmovisão depois dela formatada? Existem teorias e teses, alguns acreditam que sim, outros acreditam que não, que a cosmovisão não se muda. Depois de formatada, ela dificilmente será alterada. Ela pode até ser adaptada a uma coisa e outra, mas mudar da mesma cosmovisão, ela não mais vai ser. Que muda são as pessoas, né? Que sai daquela cosmovisão secularista e agora ela se converte. Sim, mas a cosmovisão dela ainda permanece linkada àquelas bases. Só que, Como Paulo, por exemplo, do judaísmo e seguidor de Jesus, o Messias, o Cristo. Ele usou a cosmovisão judaica
e contextualizou nos evangelhos, né, e dos ensinamentos de Jesus. Então ele fez, o cristianismo paulino é uma contextualização de uma cultura judaica que ele tinha e do helenismo. Que vem onde ele fez. Mas o Paulo também é um bom exemplo de um cara que fala, olha, eu me fiz de fraco para conquistar os fracos. Ele foi para evangelizar gentios, entrou em culturas diferentes, e ele se fez dentro daquela cultura para poder conquistar. Por isso que você tem esse exemplo. Tipo assim, o secularismo está aí. Né? Mais de 100 anos, a pessoa pode deixar de ser um secularista e ser um cristão, e pode beber das duas fontes e ser um cristão, né? Na verdade, você sempre vai ter uma tendência, se você é secularista, você sempre vai ter uma tendência secularista. Como eu disse, são teses, têm linhas de pensamentos diferentes. Então, eu estou deixando bem claro, são linhas de pensamento, eu estou te falando de uma linha. Eu creio que a mudança de cosmovisão só acontece realmente com um grande milagre de Deus. Mas num processo geral e generalizado, não. O que acontece é o quê? Vamos dar um pontinho aqui e a gente volta nele depois. Vou te levar a uma historinha bíblica, para a gente poder entender. Você já parou para... Com certeza você já leu a história de Moisés. Moisés foi criado onde? Em toda a ciência do Egito. Toda a ciência do Egito. Ele foi criado na cultura do Egito e tudo, etc. Mas, mesmo sendo criado na cultura do Egito, ele tinha conhecimento sobre a cultura judaica. Porque a mãe dele, que foi traga para ser a mama de leite, sem saber que era realmente a mãe dele, o ensinou sobre toda a cultura judaica também. Ele tinha ali duas expressões na mente dele. A expressão da cosmovisão egípcia e a expressão da cosmovisão judaica. Pelo menos de conhecimento. Estão acompanhando até aqui? Sim. Tranquilo. Porém, se passou, eu vou dar um saltozinho, 40 anos, ele mata o egípcio e foge. Vai ter com o povo de Midian. Em Midian, não, o povo de... Isso, Jetro. que são os medianitas. Exato, mas que é errado falar o povo de Midian, seria o povo de Jetro. Em Midian. Lá ele é exposto, agora o que eu quero que você comece a prestar atenção. Ele é exposto a um dos únicos povos da época, que era o povo de Jetro, em Midian, que ainda acreditava em um Deus único. Porque a cultura, que a gente precisa entender a cultura egípcia. A cultura egípcia é politeísta. Uma cultura de vários deuses. Lembra que eu expliquei ontem o processo do politeísmo? Deus ventilador, fiz, não serviu, Deus cadeira. E vai indo, ele não tem fidelidade a nenhum Deus. O processo... com certeza você já ouviu pregações, como eu também já ouvi, que Deus estava querendo humilhar os deuses do Egito. Eu não vou dizer que não, mas eu tenho uma outra perspectiva na construção ali da história, do que Deus estava querendo fazer. Presta atenção comigo. Ele fez, depois que ele aprende a andar e a reconhecer, por mais que ele já sabia que existia um Deus Jacó, Abraão, nananana. Ele sabia, porque ele conhecia a história dos judeus. Mas aqueles judeus que estavam ali, inclusive eles já tinham aculturado a cultura do egípcio. Por mais que eles tinham conhecimento do Deus de Jacó, de Abraão, dos meus pais, a cultura, a cosmovisão, o processo reacional deles era baseado na cultura do egípcio. Eu vou te mostrar isso. Ficou 430 anos escravizado lá, né? Exato. Por mais que o conhecimento o simples conhecimento não forma uma cosmovisão. É o meio em que você vive que estrutura a cosmovisão que você tem. Por mais que você pode até ter um conhecimento, mas isso não quer dizer que sua cosmovisão está formatada naquele conhecimento. Era o caso de Moisés. Moisés, Deus leva para o deserto, depois de 40 anos tendo experiência com ele, sendo reconhecido, que aí ele vai ser confrontado por Deus com a sarça ardente.
Aí a resposta de Deus, quando ele pergunta quem ele era, o que Deus fala? Qual é a resposta de Deus? Como Deus se apresenta para Moisés? Eu sou. O eu sou. Além de mim, não há outro. Eu sou aquele Deus que você ouviu. Porque na cabeça de Moisés ainda existiam outros deuses. Mas ele se apresenta específico. Eu sou o que sou. Além de mim, não há outro. Moisés volta. Vamos dar mais um pulo temporal. Qual foi o comando de Deus, a missão de Deus para Moisés? A missão dele foi libertar o povo do Egito. Vai e fala ao faraó Para libertar o povo. para libertar o povo. Qual era a intenção de Deus com essa missão? É simples a pergunta. Qual era a intenção de Deus? Libertar o povo. Será? Vamos ver. Quando ele chega diante do faraó, não, antes de chegar no faraó, ele chega no povão. O povo de Israel, eu vim porque o Deus dos vossos pais, de Jacó, de Abraão, se lembrou de vós. E eu vou até o faraó e direi, deixa meu povo ir. Que Deus mandou falar. Qual é a reação do povo? Os deuses dos nossos pais se lembrou de nós, começam a festejar. Afinal era 400 lá na cacetada aqui. Não se ouvia mais falar nada. Aí, o que é que Moisés faz? Vai no faraó e fala. Agora você já reparou que tem uma frasezinha que parece que não faz sentido? Que quando ele fala com o faraó, a palavra diz que Deus endureceu. Para pensar comigo, se o propósito de Deus é libertar o povo, por que Deus não simplesmente amoleceu o coração do faraó para o pessoal ir logo? Mas o próprio Deus endurece o coração do cabra. Então a intenção de Deus, com leitura narrativa, a gente percebe que a intenção de Deus nunca foi exatamente, pelo menos principal, libertar o povo. Era para o faraó. Era outro processo. Não, e também você não pode também colocar só a libertação espiritual, né? Sim. A libertação total, social, política, Mas vamos lá. todo conjunto de fatores, não é só libertação espiritual também. Com certeza, mas vamos lá. E ele começa. Só que quando ele faz isso, o faraó fecha o coração, proíbe e volta. Qual é a reação do povo? Eu disse que não era para você ir, era melhor ter ficado quieto aqui, agora o negócio vai piorar, o negócio vai aumentar, o trabalho vai aumentar, piorou, lascou tudo. Mas o que Moisés fala? Não, mas Deus falou, eu vou voltar. E Moisés vai, e o cara fecha, Moisés volta, o pessoal reclama, Moisés vai, o cara fecha, Moisés vai, e vai. 10 vezes. Até que finalmente liberta. Vamos dar um pulo temporal. Libertou. Quando liberta, como é que o povo sai? Sai em festa. Fomos libertos. Aí tá andando, aí para de frente ao mar vermelho fechado. Qual é a reação do povo? Me trouxe até aqui. Me trouxe até aqui, era melhor ter ficado lá, era melhor ter ficado com as cebolas do Egito. Qual é a reação de Moisés? Não, mas Deus falou, Deus vai. Deus olha, abre, passa-se, veio o mar, fecha sobre o exército do faraó. Passou. Aí lá na frente, no processo, Moisés sobe ao monte, deixa o povo lá. O que acontece? Já começa adorando os deuses. Né? Faz um bezerro de ouro. Presta atenção, a cosmovisão do povo era exatamente a cosmovisão politeísta. É. Se o Deus cadeira aqui não está me ajudando, eu vou procurar outro Deus. Ainda blasfemou, né? Falou, esse bezerro te tirou do Egito. Ainda cometeu a idolatria e a blasfêmia, né? O processo era mental. A cosmovisão dos caras era a cosmovisão do Egito. E não estava mudando. E foi. A grande questão, para mim que é a resposta, e faz muito mais sentido depois, tinha um personagem na história que você vai entender o que eu vou falar. Tinha um personagem que a palavra diz que ficava sempre na beira ali da tenda de Moisés e observava Moisés tudo que ele fazia. Quem era? Josué. Foi o único que entrou. Ele e o Caleb que entrou na terra prometida. E Josué saiu da criança. Pessoal, a construção de uma cosmovisão
vem por referências que você tem. Aqueles adultos que saíram do Egito, eles já tinham a cosmovisão deles formatada e ok. O processo de Deus não era com aqueles caras, era com as crianças. A partir daquele momento, Deus estava dando uma nova referência. Enquanto hoje Moisés, naquele momento, Moisés tinha duas referências como criança. Os pais, não vai dar certo, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos voltar para trás e tudo, etc. E tinha Moisés, que independente se Deus fizesse ou não fizesse, se mantinha firme com Deus. Você consegue ver? E detalhe, ele apresentava uma vida com Deus diferente do que a gente fala hoje, né? Que ele apresentava uma vitória com Deus que não depende da vitória, depende da obediência. Daniel, esse processo, na verdade, levou 800 anos para a cura dessa cosmovisão, que foi o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é o que resolve, né? O politeísmo. Sim. Porque até então, aí você está falando de 1400 e alguma coisa. Sim. Então, 600, o cativeiro babilônico, 800 anos. Esse processo todo de mudar, então esse negócio de cosmovisão é processual. E ao mesmo, isso falando de sociedade. E ao mesmo tempo você vai vendo esse processo de referência. Eu tenho os meus pais que murmuram, que não tem fidelidade a Deus, que falam sobre Deus, mas em qualquer momento não fala volta atrás e faz um bezerro de ouro. E tem o Moisés que, mesmo que aparentemente Deus não cumpriu com aquilo que ele falou, aparentemente ele se mantém firme e fiel a Deus. Ele tem duas referências. Quando você entende esse processo de Deus na vida de Josué, agora não de Moisés, de Josué, você vai entender Josué capítulo 1, parafraseando. Galera, eu não sei para o que você vai fazer. Se você quiser, você volta para o Egito. Se você quiser, vá servir ao Deus aqui de Jericó, de Canaã. Faz o que você quiser. Eu sei uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi necessário que todo aquele povo com a cosmovisão do Egito morresse. E um novo povo que tinha uma nova referência forte de quem é Deus entrasse. Porque se o povo que não tinha uma referência de quem é Deus entrasse na terra, o processo ia ser estragado. Dentro disso, a cosmovisão, na verdade, ela é construída. Isso quer dizer que a pessoa não pode mudar? Eu defendo, e é, como eu disse, é uma linha teórica, não precisa ser fechado comigo, por favor, só estou expondo uma linha teórica. Nós acreditamos nessa linha, que, por exemplo, é o que Paulo fala. Mesmo depois de você convertido, você ainda continua tendo uma luta. Sua carne e seu espírito. Por exemplo, eu sou secularista, como cosmovisão. A minha cosmovisão é secularista. Se eu não tomar cuidado, eu elimino o divino da jogada. Se eu não tomar cuidado das minhas decisões, eu não vou parar para orar. Se eu não tomar cuidado, eu não vou pedir direção de Deus. Eu vou fazer pelo que eu tenho das minhas forças. Eu tenho que constantemente estar me lembrando, e uma luta interior, para que eu ande na cosmovisão de Deus. Porque por mais que eu me converti, eu fui criado em um sistema, por mais brasileiro que eu sou, eu fui criado em um sistema secularista. Por isso que para mim é muito fácil entender o marxismo. Porque o marxismo trabalha dentro disso. Cara, eu sou extremamente convidado ao marxismo. Eu sou extremamente convidado. Porque a minha cosmovisão se bate mais, se analisa mais com eles. Porém, entendendo o que Deus quer e a cosmovisão de Deus, eu rejeito o marxismo e fico com Deus. Porque eu sei que as minhas forças e a força secular não resolverá nada se não estiver em Deus. É simples. É uma luta. Ao mesmo tempo, tem outros irmãos que porventura vêm de uma cosmovisão mais animista, que é a busca do espiritual e tudo, etc., e a ênfase no espiritual e a rejeição
da força material, da responsabilidade de arregaçar a manga e fazer. Esse irmão precisa lutar contra a sua própria carne e entender que Deus te chama também para a responsabilidade. Que Deus não te quer irresponsável só falando, se Deus quiser. É uma luta constante. Agora, o que eu preciso de investimento é investir, eu que tenho entendido cosmovisão, você que tem entendido a cosmovisão de Deus, teísta, bíblica, você precisa estruturar para que as nossas crianças sejam expostas a uma construção bíblica do que Deus é. Para que a próxima geração não seja gerações igual a minha e a sua, que infelizmente foram expostas a coisas que não é de Deus. Para que a próxima geração não seja uma luta constante que nós temos que ter, mas que possamos construir a perspectiva e a visão de Deus para as novas gerações. Por isso o trabalho com criança é tão importante. E não somente o trabalho lá da escolinha dominical, não. O trabalho de você ser uma referência quando você está no púlpito, quando você está no louvor, quando você está no seu dia a dia, de expressar quem Deus é, como falei no primeiro dia, de ser embaixador do reino de Deus. Para que a criança veja que as leis que operam não são as leis do Brasil, mas as leis que operam é da onde você representa. É as leis do Senhor, do reino de Deus. Então, minha palavra agora não é um desânimo para... Não. Desiste que eu falo... Crente Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer, vou ser sempre assim. Mas é um processo, sim, que você vai lutar. E se você não reconhece as suas bases de cosmovisão, que muitas vezes foram erradas, talvez não, talvez você teve a felicidade de ter sido criada em uma estrutura onde a cosmovisão teísta bíblica foi a que foi fortalecida. Amém. Se for, maravilha. Você é um felizado. Mas se por acaso você não foi, reconheça aonde você está para que você entre num processo constante de saber para onde Deus quer que você penda. Para o espiritual, e não estou agora o espiritual sem aspas. Lembra que eu falei, o espiritual, aspas, é aquele espiritual que só espiritual é aquilo que parece ser divino. É do século do santo e profano. Esse espiritual aqui, entre aspas. Agora o espiritual que eu estou dizendo sem aspas, é que tudo é espiritual diante de Deus. Amém. Amém? Eu até agora eu te falei que eu entendi. Sim. Agora eu falo que não entendi. Desculpa. Sem problema. Mas por favor me ajude a te ajudar. Em que parte? Eu não entendi muito bem, talvez por ter faltado Sim. nas aulas anteriores, mas eu acho que o povo lá no Egito, por Sim. exemplo, tinha uma visão de um único Deus. Nunca lhe faltaram a visão desse único Deus, apesar de estar junto com o povo egito, né? Sim, eu acho sim. que houve nos últimos tempos que se tornaram escravos, vamos dizer assim. Mas eu acredito no poder da conversão. Sim. Né? Então a história do mundo sempre foi isso, vários deuses e um Deus, o pecado e a santidade. Então eu vejo uma estrutura de que essa cosmovisão que eu entendi, ela pode ser quebrada com um toque, um momento, uma palavra, sabe? Então uma pessoa de um certo sentido, de uma formatação de vida, de comportamento, tudo, ela joga tudo fora. E a partir do dia seguinte ela acorda de um jeito diferente, de uma forma diferente. Quer dizer, uma ação divina. Nesse sentido. Não sei se você explicou isso, por isso que eu estou falando. Exato, eu entendo o que você está falando e o senhor está certo por talvez estar entendendo cosmovisão simplesmente como a vida que a pessoa vive. A pessoa veio de uma vida assim, assado, com erros e tudo, etc., mas se converte, aí é o que a gente sempre falou, metanoia, tem uma virada de vida e volta agora. Cosmovisão não é isso. Cosmovisão é a estrutura de ideias que formatou aquilo que você é. Teria que ser toda
uma aula. Ok, não. Sim, mas isso foi só eu que não entendi. Mas é só para que você... É a estrutura de ideias pelo qual eu estou formatado. Essa estrutura de ideias são ideias que foram embutidas, crenças e tudo, etc., que desenvolvem aquilo que eu sou. Dentro dessas ideias, nós temos diferentes áreas de cosmovisão. Não exatamente que a cosmovisão não é uma pessoa que era vagabunda, bandido, tudo etc. Isso não é a cosmovisão. Isso aqui são ações, frutos de valores que vêm de uma cosmovisão. A cosmovisão está mais lá atrás. Cultura, uma forma... É uma forma de cultura, é a cultura que você foi criado, tudo, etc., e que te faz ver a vida de determinada forma. O proceder disso aqui pode ser os mais variados. Entendi. Então, por isso, então, é mais esse atrás. Agora que a conversão existe, que é o que eu digo, tem muita gente que pergunta, Daniel, você crê em libertação? Sim, creio. Porém, eu tenho meus questionamentos quanto à libertação que é praticada. Por favor, não precisa concordar comigo, eu só vou expor a forma que eu tenho, é uma linha de pensamento que eu vejo. Se você crê diferente, não tem problema nenhum, só perceba o que eu vou te falar. Porque normalmente a libertação, que muitas vezes é praticada nas igrejas, é uma libertação que está preocupada com os comportamentos. Lembra daquela figura da árvore? Crenças, valores, raízes, caule, galhas e frutos. Raízes, crença, caules, valores, comportamentos e as consequências, os frutos. Normalmente a gente ora expulsando, tentando libertar, muito relacionado ali nas galhas e nos frutos. Alcoolismo, não sei o que, papapá. É necessário? Sim, é necessário. Porém, quem mexe aqui com planta, ou tem algum conhecimento de planta, vai me ajudar. Quando você pega uma moita e você polda, corta, fica linda. Depois de um tempo acontece o quê? Você vai ter que podar de novo. E cresce mais forte. É necessário muitas vezes podar? Sim. Porém, a ação de Cristo na vida de uma pessoa, como o pastor disse, Cristo não estava preocupado em nenhum momento em ficar preocupado com a poldagem das galhas. Mas ele poldava as galhas para ver o quê? A raiz. Para no momento que ele via a raiz, que era a independência do homem de Deus, para que o homem seja enxertado na videira verdadeira. Amém. Para que a partir de agora você comece a receber uma nova ceia, você comece a receber uma nova consciência de visão de mundo, para que todo o seu mundo seja alterado. Porque se nós insistimos apenas nas galhas, essas galhas vão retornar, e te garanto, retornar mais forte, e mais forte. Eu preciso ir na raiz do problema, que o problema do homem não é o alcoolismo, não é a droga, não é o adultério, é a independência de Deus, e que tudo isso gera essas coisas. Por exemplo, você deu o exemplo do egípcio, que tinha essa visão politeísta. Você também defende que essa visão Sim. você acha que, tipo... Mas ela se adapta. Então, por exemplo, se uma pessoa tem essa formação politeísta, se ela começa a servir a Deus, você acha que com Deus é possível ela... Ela é possível andar, mas ela constantemente vai ter a tendência de querer trair Deus. É aquela luta que eu estou dizendo de Paulo. É aquele versículo que você falou ontem, então se enquadra nisso de renovação de mente. Exato. Você precisa se renovar e constantemente colocar diante de Deus aquilo que você é. Reconhecer, que é o que é o início de hoje, reconhecer quem você é. Os erros principais acontecem quando eu paro de reconhecer quem eu sou diante de Deus. Porque eu começo a achar que eu sou forte ou que eu sou bom o suficiente, e isso me dá, entre aspas, uma autoridade para querer andar. Se eu não reconheço isso, não estou dizendo aqui que a pessoa, vamos usar esse específico que você trouxe, uma pessoa que era politeísta, ela não vai se converter. Sim, eu creio que ela se converte.
Porém, a essência politeísta dela, de traição daquilo que é e buscar, eu estou servindo a Deus agora. Mas no momento da dificuldade que Deus demorou um pouquinho de responder, ela vai ter uma tendência a querer buscar um outro Deus. Daniel, Porque isso faz parte da essência dela. Mas ela precisa entender isso e reconhecer para que ela se mantenha fiel a Deus. Por isso que também, ontem na palestra do Val, ele falou que o missionário fica cerca de 1 ano aprendendo a cultura. Se a gente chega para uma pessoa, por exemplo, politeísta e vai evangelizar ela sempre vai ter essa tendência, a gente vai ficar irritado, né? Falar, meu, você não entende isso, mas esse é o meu interior. Eu fui criada numa família evangélica e eu entendo que é uma só. Sim. Mas às vezes essa falta de sensibilidade faz a gente... E o Rafa comentou ontem, o número de pessoas que se convertem na Índia é grande, mas se convertem parcialmente. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele só está encaixando mais um Deus dentro da cultura dele, que a cultura dele já são de vários deuses. Então, aceitar mais um Deus, para ele não é problema. Então, ele fala, aceito Jesus, eu já morei na Índia, você evangelizar na Índia e um indiano aceitar Jesus, é tranquilão. Não é? Depende. Estou falando de forma generalizada. Não, porque tem os Sikhs, tem alguns que falam que são mais extremistas. Mas, de forma geral, é tranquilo. Mas esse aceitar não significa exatamente se converter e entender como fala que é um Deus único, que foi o que o Rafa disse. O grande problema para eles é ser um Deus único, porque isso agride a cosmovisão deles. Aí que a bagaceira começa. Porque assim nos foi ensinado sobre deuses que sempre está projetado numa estátua, numa entidade. O problema é que a gente não percebe que existem deuses invisíveis, que não tem um ritual, não tem uma cerimônia, não tem um conjunto doutrinário. Por exemplo, Jesus elevou o materialismo, as riquezas, a uma divindade, sim, o Mamon, que é o Deus desse século. É o materialismo, é o consumismo, é a veneração dos shoppings, inclusive. Ele tem um formato que lembra cultos pagãos, né? Templos pagãos. É uma coisa assim imperceptível. Então, muitas vezes, assim, para um crente ele ter outros deuses é impossível, porque a gente acha que Deus é a imagem que a gente deixou e a gente... mas não voltou a adoração, não vai mais para a procissão, não oferece mais, não tem mais a oferenda. Mas esses deuses interiores e invisíveis, eles são os mais perigosos. Sim. Então, essa é a questão. O ateu tem um Deus. Não existe... tem pessoa que não tem religião, mas todo mundo tem espiritualidade. Sim. Então, talvez isso que dificulte a nossa assimilação do que você está falando. Que a gente está sempre percebendo Deus como divino, como algo divino. Isso. E nem sempre o Deus é o algo divino. É o que o Francisco Valdo disse ontem. Como missionários, no momento que a gente é desafiado a alguma coisa, e naquele determinado momento eu começo a ou ficar triste ou ficar confiando naquilo que eu vou levantar dinheiro, se eu for em tal igreja eu vou conseguir falar de forma tal a convencer a igreja a se emocionar para me contribuir. Você acabou de falar de construir um novo Deus para você. O iluminismo, ele mostra esse Deus homem, né? Sim. É aquele homem braçado. Exato. Porque é o reconhecimento do homem como Deus. Mas eu acho muito difícil, eu respeito o nosso professor, mas a gente tem que entender, eu acho, né, minha opinião, hoje que nós falamos hoje aqui, a área evangélica, a área cristã, a nossa cultura, a pessoa já entende, se você falar, vou para a igreja de crente, cristã, batista, seja o que for, já sabe que não vamos acrescentar mais um Deus aos deuses que ele tinha. Então já sabe. Sim, que aqui nós temos como falar essa consciência não politeísta. Aqui nós vamos, olha, eu vou arrancar tudo que eu tinha e partir para um. Tá? Então desse um Deus. Então, nós temos a consciência brasileira de que há um Deus só. E outra, há alguns comportamentos, eu fui, por exemplo, num evento que riqueza, dinheiro, era normal. Não era questão, não era uma outra sociedade, mas riqueza era normal, ouro, joias. Então, era um povo diferente, um conceito diferente. Então, eles não faziam, viu, André? Eu queria que você entendesse, um Deus do dinheiro deles. O fator de ser rico não é quer dizer que você tem um Deus de riqueza. Uma pessoa como eu, trabalhador, eu já olhei, todo mundo rico.
Só que eles não viam aquilo com riqueza. Eles achavam até que era pobre. Era o cotidiano, né? É o cotidiano. Sim, sim. Então, se você falar para R$100 mil, uma oferta, Mas, né? mas Não era, então, sim. aí que eu entro no detalhe, que às vezes a gente pensa comportamento, que eu acho a riqueza, que eu acho, quando a pessoa fala assim, o meu carro, outras coisas, mas como modo de comportamento, não como um outro Deus. Na verdade, Entendeu? existe, como fala, a variação aqui, por isso que a gente está sempre puxando para a perspectiva que você vê. O ser rico não é pecado diante de Deus. E o ser rico não quer dizer que você tem um Deus riqueza. Eu preciso ir, que eu tenho um compromisso. Também Mas tá obrigado. Obrigadão. Fico com Deus, tá? A gente também já está no processo de encerramento. Desculpa, eu Tem isso, não é que eu estou preciso. perguntando aqui. É isso, não é por isso. Não está na paz. Vai em paz, brother. O processo da cosmovisão não está relacionado, foi o que a gente falou ontem. Valores não é bom nem mal. A gente tem um exemplo. A pessoa ser persistente, esse é um valor. É bom ou ruim? Não é nenhum nem outro. Depende, como eu falo, de onde vem a sua raiz. Ele pode ser ruim quanto pode ser bom. Então, o processo aqui não é o comportamento em si, mas é você entender as raízes. O que o André está falando, e falando de forma correta, é o processo que muitas vezes a gente só relaciona esse Deus, outro Deus, a uma divindade a qual eu adoro. Mas o processo, muitas vezes, de colocar um outro Deus que a gente está dizendo, não é uma divindade de adoração, mas é uma divindade, foi o que eu disse, eu como missionário, a partir do momento que eu vou na igreja, eu tenho um desafio para ser feito, e eu começo a tentar manipular as pessoas para que elas se comovam com a minha causa, para que as pessoas venham e me sustentem. Eu estou falando algo baseado no desafio que Deus me deu, algo que é bom e algo que eu preciso, que é o dinheiro. Porém, a ferramenta que eu estou usando uma ferramenta baseada naquilo que eu sou, tentando manipular para que as pessoas façam, e não para que o Espírito Santo te mova a fazer. Neste momento, eu perdi a minha confiança em Deus e coloquei a confiança no meu poder de argumentação e manipulação. Ou no seu dinheiro. E isso, eu construí um Deus para mim mesmo, que isso é a minha manipulação. Entendeu? Então, qualquer coisa que você coloca diante de Deus, você está construindo um novo Deus para você. Nesse sentido que a gente está falando. Então, esse processo, que é o que o André disse, muitas vezes a gente só relaciona no Deus divino, mas nem todo Deus é divindade. E aí, infelizmente, nós entramos, que é o que eu voltei a dizer no início. A falta de reconhecer quem Deus é que me leva a me reconhecer, que é um processo, como eu falo, da perdição. Se eu perco essa linha de reconhecer quem Deus é para me reconhecer, eu quebrei o processo. Então, para finalizar, galera, que o nosso tempo já se foi. Pessoal, o processo de cosmovisão nessa última parte é uma tese. Se você crê, como fala que Deus pode mudar completamente, amém. Ande nisso, ande naquilo que você crê. Não precisa se preocupar com o que eu falei, não. Eu só estou te trazendo uma argumentação de uma teoria. Eu gosto dela e percebo ela. Isso. Mas acredito sim que tem pessoas que conseguem quebrar completamente. Acredito, mas isso são raridades no processo. E principalmente eu prefiro ver assim, na minha questão pessoal, porque quando eu percebo que eu venho de uma raiz secularista, eu consigo me defender melhor daquilo que eu venho a fazer. Como eu disse, se eu me permitir, eu tenho um processo natural de confiar em mim mesmo, confiar na força do meu braço, na força do meu trabalho, e não confiar em Deus. Confiar, trabalhar é de Deus, se assumir responsabilidade é de Deus, mas a partir do momento que eu só começo a confiar em mim mesmo e no que eu tenho a fazer, eu começo a pecar. Então eu preciso me policiar. É a minha luta, carne e espírito. Amém? Mas isso é uma tese. Mas, independente dessa tese, algo certo, dentro disso que eu falei nesse último bloco, a necessidade da gente investir como referência, sendo referência para as novas gerações.
as novas gerações precisam de referências daquilo que Deus é. Isso é fato, ponto. Isso não é tese, é fato. Então, ore. Buscando um resumo de tudo para encerrar, falamos sobre cosmovisão, sobre a percepção daquilo que é a raiz daquilo que nós criamos, de como as sociedades são montadas em cima de ideias. A partir disso, nós construímos qual é a nossa posição e nosso relacionamento com Deus nas áreas de influência e como a sociedade é construída a partir de áreas de influência e que Deus quer agir, e há uma preocupação de Deus revelada nas Escrituras, da ação de Deus nas áreas, que Deus não está preocupado apenas com o seu ser espiritual, com a sua alma, mas Ele está preocupado com todas as áreas da vida. E que trazer o reino é diferente de salvação apenas. A salvação do indivíduo afeta e te dá entrada no reino, mas trazer o reino é algo com esforço e tudo, etc. E que afeta toda uma sociedade, que venha o teu reino. E Deus se revela nisso lá em Deuteronômio dos Levíticos, como a gente viu. E o processo de ação da igreja, dentro da ação social, é um processo que não é apenas num teor espiritual de alma, mas ela tem a responsabilidade de assistir a sua comunidade, tanto dos santos quanto a comunidade que o cerca, afetando e revelando Deus, trazendo justiça, paz, amor para aquela comunidade. Se a igreja não afeta a comunidade que a cerca desse formato, a igreja é manca, porque a igreja precisa ser uma revelação de Deus na comunidade, no bairro que ela está. Ela precisa. Como vai ser essa revelação? É algo de cada comunidade buscar de Deus. Como eu disse, busque, mesmo que seja na simplicidade. Lembra do exemplozinho do rapaz com uma caixa de sapato com enfermagem que começou o trabalho no Borel? Aquilo ali. Não precisa ser coisas estrondosas, não. Comece com aquilo que você tem na mão. Você gosta de cozinhar? Que talvez Deus queira te usar dessa forma. Como? É Deus e você. Ore e busque isso. O Rafa e o Valdo trouxe uma visão transcultural, porque é importante sim nós falarmos sobre a visão local, mas a visão missionária de Deus, que é uma coisa que eu não falei, mas eu aproveito para falar agora nesse momento de encerramento, Atos 1:8, esperai até descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Esse texto aqui não tem nenhuma possibilidade de você analisar e encontrar uma ideia de gradatividade. Primeiro aqui, depois ali, depois lá. A palavra é tanto em como até. Isso é uma ideia de simultaneidade. Façamos aqui. Há uma necessidade, façamos. Seja revelado Deus aqui através da sua vida como embaixador. Porém, nós como embaixadores, a gente precisa enviar para os povos não alcançados, a gente precisa enviar para os outros povos que não têm nenhum vizinho cristão. Então essa ideia aqui, você conquistando seu vizinho, conquistando o vizinho, vai conquistar o mundo? Mentira, porque tem 30% da população do mundo não tem nenhum vizinho cristão e estão morrendo, e Deus, o coração de Deus dói para isso. Então, a ideia de Deus de ação é de simultaneidade. Por isso a importância de trazer, por mais que o fórum era sobre missões urbanas, a importância de trazer uma consciência também sobre transcultural, porque a ideia de missões de Deus é simultaneidade, é agora, aqui e lá. E nós como igreja precisamos apoiar, suportar, tanto aqui quanto lá. Amém? E hoje a gente trabalhou a questão de chamado missionário, que é algo específico, de uma visão específica que Deus está te dando, um chamado específico para uma ação específica, porque o ID é para todos, o pregar o evangelho, se expressar a glória de Deus, expressar a embaixador de Deus, é para todos, não é somente para o pastor, para o missionário, é para todos. Mas existem algumas áreas específicas que Deus vai te chamar de forma específica, vai separar pelo reconhecimento, como foi feito com Paulo e Silas, para que você faça. E como você vai fazer? Deus já tem te compartilhado dons que você precisa desenvolver, andar na prática desse dom, e se por acaso você não tem, busque esse dom, e talentos que você precisa investir para que esse talento seja uma ferramenta aprimorada naquilo que Deus quer fazer, para que você seja uma ferramenta violentamente bênção no campo. E por último,
Cosmovisão é um processo complicado, mas é um processo de construção. Então, invista nas crianças. Seja exemplo, seja referência. Porque a preocupação de Deus é construir uma nova geração. Nosso Deus é um Deus geracional. E Ele quer construir uma nova geração com uma perspectiva de Deus, uma cosmovisão cristã teísta bíblica. Amém? Amém. Pessoal, muito obrigado por este tempo, obrigado pela paciência de nos ouvir, muito obrigado por estar com a gente. Espero que a gente possa ter acrescentado o que a gente falou. Eu sei que é muita coisa, às vezes o neurôniozinho dá uns tico-tecos assim, dá umas faiscadas. Não se oprima e nem leve a opressão para a sua igreja. Ai, porque eu aprendi isso, tem que implantar isso. Não, relaxa, puxa o freio de mão. Lembra, antes de você querer exigir qualquer coisa da sua igreja, do seu pastor, sei lá de quem, primeiro seja você expressão viva daquilo que você aprendeu. Enquanto você não for expressão viva daquilo que você aprendeu, não chega no seu pastor para tentar cobrar alguma coisa daquilo que você ouviu. Não é que você não possa compartilhar, mas cobrar, não cobre do seu pastor enquanto você não for expressão viva daquilo que você aprendeu. Coopere para que a coisa seja. Se você viu o que é importante que você aprendeu aqui, coopere para que a sua igreja aprenda. Quem sabe convidar a gente para ir, outras pessoas, coopere para que missões seja reativada ou ativada pela primeira vez na sua igreja. Coopere com isso. Mas não seja um estorvo ou um peso na vida da sua igreja. Porque da mesma forma que para você foi, às vezes, meio que quase dando um tico-teco, quase dando um choque na sua mente, saindo fumaça, se você traz sem sabedoria, esse tico-teco vai bater o motor da igreja e não vai ajudar em nada. Então tenha sabedoria de como fazer. Amém? Então é isso. Muito obrigado. Deus abençoe.